Uma reflexão rápida, antes da gente fazer a oração. Hoje é um culto rápido, mas que venha nos trazer aqui o entendimento que nós precisamos, cada dia andar na direção de Deus. Deus, Ele vai abençoar na palavra dele, no lugar que Ele nos colocar na sua palavra. Sair da palavra é como começa a perder a bênção. E outra coisa, as coisas, na maioria das vezes, as coisas ruins acontecem por causa de decisões erradas que tomamos. Às vezes a pessoa, nós aprendemos, no meio evangélico tem muito aquela coisa, dizer, Deus está pesando a mão, é provação de Deus. Às vezes não, às vezes é resultado das decisões, das escolhas que fizeram. Nós vamos ter esse exemplo aqui no livro de Ruth, capítulo 1. Aqui conta a história de uma família que no momento de dificuldade, no momento de luta, eles fazem uma escolha que não deveria ter feito, uma escolha errada. Às vezes tem escolha que parece que é a saída, mas não é a saída. A saída é a gente estar na palavra de Deus, fazendo as coisas da maneira de Deus, aprendendo a confiar em Deus. Como é que nós confiamos em Deus? Quando nós temos a palavra dele e agimos dentro da palavra, sem sair da palavra. É o que diz, não andar pelos olhos, mas andar pela fé na palavra. Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, e por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e de sua mulher Noemi, e de seus 2 filhos chamavam Malom e Quilion, Efrateus, quer dizer, da tribo de Efraim, de Belém de Judá. Chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e o nome de uma era Orfa, e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Bom, vamos dar uma paradinha aqui nesse versículo 7, só para resumir tudo, como o nosso tempo aqui não é muito. Aqui é uma escolha errada, uma decisão errada, e depois você vai ver o resultado, não foi bom. Primeiro, porque eles fizeram uma escolha errada, porque houve fome no lugar que eles estavam. Às vezes, na hora da necessidade, às vezes nós nos apressamos, nós ficamos, vamos dizer assim, afobados para resolver os problemas. Eu quero sair dessa situação, não importa o que eu tenha que fazer. Aí toma uma decisão errada. No caso deles aqui, eles saíram dali de Israel e foram para Moabe. Havia na lei de Deus, quando Deus colocou o povo de Israel na terra prometida, Deus disse para eles não se misturarem com as nações com as outras nações, no caso aqui os moabitas. Então havia um mandamento de Deus, que eles não deveriam se misturar, e o lugar que Deus prometeu que iria abençoá-los era naquela terra que Deus colocou. Só que de repente veio uma fome, veio com certeza uma seca, naquele lugar, o estio.
Aí o que acontece? Eles disseram, não, vamos lá para Moabe, lá em Moabe está melhor. Decisão errada. Chegaram lá, passou um tempo, o marido morreu, era uma família composta por 2 filhos, marido e esposa. O marido morreu, aí a viúva ficou com os 2 filhos. Os 2 filhos tomaram mulheres moabitas, casaram com 2 mulheres moabitas, que dentro da lei não poderiam, porque quando Deus deu a lei para Moisés, disse: vocês não casem com mulher, nem dê suas filhas em casamento para o povo dessas nações, e nem tomem mulheres delas para casar com elas, porque eles têm costumes, o costume deles era a idolatria, e vocês podem pegar os costumes dele e vai ser mal aos olhos de Deus. Eles fizeram isso, mas fizeram isso por quê? Porque ele já estava naquela terra, quer dizer, ele já tinha saído de onde Deus tinha colocado eles. Isso trazendo para nós hoje, qual que é a decisão errada que um cristão toma? Pode tomar várias, né? Mas a maior decisão errada é aquela que fere a palavra de Deus, quando a gente sai da palavra de Deus, às vezes até tentando resolver determinada situação. Foi o caso deles. Aí o marido morreu, de repente os filhos também morrem. Olha que coisa terrível. Quando os filhos morrem, a Noemi fica sabendo que Deus visitou o seu povo e trouxe, como diz, visitou e trouxe pão, quer dizer, trouxe mudança, trouxe prosperidade. Só que Deus visitou o seu povo onde Deus tinha colocado o povo. Noemi era do povo de Deus, aquela família era do povo de Israel, mas ela estava fora de onde Deus tinha colocado. Decisão errada. Então Deus visitou, abençoou o seu povo, mas Noemi não teve bênção porque estava fora. Mas aí ela resolveu voltar, porque ela estava desamparada. Agora eram 3 mulheres desamparadas, estava ela e as 2 noras. E naquela época, uma viúva ou uma mulher sozinha era completamente desamparada, porque as mulheres naquela época dependiam muito dos homens, não era como hoje, que tem emprego para as mulheres, que tem uma igualdade. Naquela época a coisa era difícil, porque as mulheres casavam, se tornavam donas de casas, e o marido que sustentava. Então perdeu o marido, perdeu tudo, ficava desvalido. Foi o caso dela, tanto é que Israel tinha uma lei para sustentar as viúvas, para as pessoas ajudarem as viúvas, sustentar elas, por elas ficarem sem condições, a não ser quando tinha a família que cuidava. Quando não, eles procuravam ajudar. Aí o que acontece? No versículo 8 diz assim: e disse Noemi às suas noras: ide e voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor seja convosco de benevolência, ou melhor, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. Aí diz assim: e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos seja por marido? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. E ainda conquanto eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperar-los-eis até que viesse a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Mas não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Aqui pessoal, para você entender uma coisa,
As noras disseram: não, nós vamos ficar com você. Ela disse: não, volta para o povo de vocês, para a casa dos seus pais, para o seu povo, e lá vocês arrumam, vocês casam novamente. Ela disse: porque eu já sou velha, mesmo se eu tivesse marido, eu não teria como gerar filho para casar com vocês. Para você entender isso aqui, deixa eu explicar. Entre o povo de Israel havia uma lei, que quando alguém morria, por exemplo, o homem casou, aí ele morreu jovem, deixou a viúva. O irmão dele, que estivesse próximo dele, na idade, próximo da idade, casava com a viúva. Isso era uma lei, por isso que ela fala assim: eu não tenho mais filho para vocês casar. Como que era isso? Porque entre eles havia um costume, uma lei foi passada na lei de Moisés, que quando alguém morresse, não deixasse filho, então o irmão dele, mais novo que ele, casaria com a viúva, que era para o primeiro filho ser colocado como se fosse filho do morto, para que ele não morresse sem deixar descendência. Então por isso que ela fala isso para as noras. Mas no caso aqui, as noras nem do povo de Israel eram, mas como tinha entrado na família, ela também usou disso. Aí ela disse: volta para suas casas, volta para suas famílias e case lá com quem vocês encontrarem, porque realmente, se estivesse junto com ela, teria que seguir essa tradição dentro do mais indo para Israel. Aí ela diz, aí continua: levantaram a voz, versículo 14, e levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Tem um segredo, tem uma coisa que eu quero comentar no versículo 13, porque a Noemi fala assim: porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. O que na visão da Noemi, tudo que ela passou, perdeu o marido, perdeu os filhos, tinha sido Deus punindo ela. Às vezes isso está na vida do cristão. O cristão às vezes toma uma decisão errada, sofre a dificuldade, sofre, ou melhor, o dano, aí depois ele acha que foi Deus que puniu. Não foi, foi o resultado da sua escolha. Foi o resultado da sua escolha. Por exemplo, ela estava desamparada, ela estava sem nada. O marido tinha morrido, o filho tinha morrido. Poderia ter morrido também lá em Israel, se tivesse. Só que se tivesse morrido lá em Israel, ela estaria no meio da parentela que não ia deixar desamparada. Agora ela estava numa terra estrangeira, estava desamparada. Escolha errada, as escolhas. Não foi Deus que puniu. Em nenhum momento a Bíblia fala aqui que Deus puniu eles. Na verdade, foi as escolhas dele. O que eu quero que você entenda aqui, que muitas das vezes a gente passamos por lutas por causa de escolhas erradas que fazemos. Não porque Deus está nos punindo, não porque Deus está nos castigando. Às vezes a pessoa diz: o fulano está pagando o preço. Também, às vezes, quando a pessoa até fez coisas erradas, também a vida que leva, um dia tem que pagar a conta. A conta, às vezes, é porque fez escolha errada. Você pega, por exemplo, uma pessoa que está jogado aí na rua, como tem muita gente nessa condição. A pessoa está jogada por acaso, por força do destino, por isso, porque não, a maioria foram escolhas erradas que fizeram escolhas erradas, tomaram decisões erradas, às vezes amizades com outras pessoas, tinha vícios, a pessoa foi também entrando naquele negócio, se enveredando naquele caminho, de repente está naquela situação. Mas não foi que ela nasceu destinada para aquilo, não foi porque Deus a castigou, não foi porque por outro motivo. O motivo foi uma decisão errada. Pegou um caminho errado, com certeza vai colher o que ele tem. Isso aqui é a verdade. Nós temos que tomar cuidado nisso na vida. E tem muito cristão que quando passa uma luta, uma dificuldade, ele não olha o porquê ele está passando por aquilo. Vamos dizer, por exemplo, uma pessoa que casou mal, casou errado. Aí hoje ela, estou falando um cristão, ele casou errado, casou com uma pessoa que os dois não se entenderam, não deu certo. Aí ela começa a dizer: não, mas porque por causa disso é uma luta que eu estou passando, ou sei lá, que Deus está. Às vezes a pessoa ora e a coisa não deu certo, e diz: mas porque Deus não age? Mas espera aí, mas e a escolha lá atrás? Às vezes a escolha lá atrás já tinha, se a pessoa tivesse parado e olhado, analisado com a razão,
ela já tinha evitado aquele casamento, porque vê que a diferença era muito grande entre os dois, muito grande. Mas a pessoa está naquela paixão, aquela coisa toda, e investiu, como diz, investiu em algo que já estava claro que ia dar errado. Tem coisas que às vezes é isso. Igual tem pessoas, por exemplo, na vida sentimental, que até quando a pessoa está namorando, alguém chega e diz: olha, não vai dar certo. Olha, essa pessoa é assim, a pessoa fica até brava. Aí depois casa e depois não consegue lidar com aquilo. Não consegue lidar. Porque isso é uma coisa, né? Até que é solteiro, vai casar. Ele tem que ver com quem vai casar. Por exemplo, eu já vi casos de a mulher reclamar porque o marido era muito apegado à mãe. Eu lembro de um caso que a mulher casaram novinhos. Pouco tempo de casamento, a irmã procurou, não foi aqui não, né? Não tem nada aqui nessa cidade, tem em outro estado. A pessoa procurou e disse: meu marido, ele é muito apegado à mãe, ele é muito mimado. Mas por que ela não viu isso antes? Dá para ver. Dá para ver, tem gente que é muito família. Não consegue se sair de perto da família. Aí se você casar, você sabe que vai lidar com aquilo ali. Se não está pronto, então sai fora antes, não é verdade? Tem gente que tem filho que é muito grudado com a mãe, o cara cresce, mas ele não sabe ficar longe de jeito nenhum. Às vezes é a moça. A casa, a moça só sabe viver, tudo corre na casa da mãe. E ele sabe que quando casar não vai mudar não. Porque ninguém muda porque casou. Continuando aqui, né? E por isso, no lugar que estiver, ou melhor, deixa eu voltar aqui, vamos versículo 14. Então levantaram a sua voz, tomaram a chorar. Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada, ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Então a Noemi, uma das noras, vai embora. A outra fica com a Noemi. A Noemi disse assim: espera aí, tua cunhada foi embora, voltou para o seu povo. Eu não tenho nada para oferecer não, filho. Faz a mesma coisa. Volta para o teu povo, volta para os teus deuses. Aqui é o que pega. O povo daquelas moças adorava outros deuses que não era o Deus de Israel. Outros deuses quer dizer imagem, escultura. E a Noemi, aí você vê o quanto a Noemi, quando você começa a se distanciar de Deus, tomar decisões fora da palavra, quando tua cabeça está fora, ela disse: volta para os teus deuses, volta para o teu povo. Conceito terrível para uma pessoa que conhece o Deus de Israel. Só que quando ela fala isso, no 16, a Ruth diz assim: disse porém Ruth: não me instes para que te abandone e te deixe de seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Decisão acertada. Essa moça não pertencia ao povo de Deus, não tinha a promessa do povo de Deus, mas ela tomou uma decisão: eu vou voltar com você, o teu povo a partir de hoje será meu povo, e o teu Deus, eu quero o Deus de Noemi, o Deus de Israel. Aí eu não vou ler mais aqui, tem muita coisa, mas você pode ler esse livro todinho, você vê elas voltam. Deus abençoa aquela mulher. Tanto é que nós estamos hoje, depois de quantas gerações já passaram dessa história para cá, que está relatada aqui na Bíblia, e o nome do livro é Ruth. Essa mulher entrou para a história do povo de Israel, porque ela escolheu que Deus seria o seu Deus a partir daquele momento. Essa mulher era para você veja que a outra ficou esquecida, ninguém sabe. Essa mulher, ela se tornou o quê? Ela é a avó do rei Davi. Ela casou com um cidadão chamado Boaz. Teve um filho chamado Obed, que teve um filho chamado Jessé, que é o pai de Davi. Até na genealogia de Jesus, depois de muitas gerações, essa mulher é citada mais uma vez. Porque aqui nós vemos escolha errada e escolha certa. Qual que é a escolha certa? Escolher Deus para que seja o seu Deus. Escolher andar na palavra de Deus. Nós vemos uma que não era
que era do povo de Deus, uma família, morreram tudo longe da bênção, porque escolheram sair da direção que Deus tinha dado por causa de um momento difícil. Nunca deixe que momento difícil venha te tirar da palavra de Deus. A outra não pertencia ao povo de Deus, mas decidiu: a partir de hoje o meu povo é o povo de Deus, e o Deus do povo de Israel é o meu Deus. Deus a abençoou e fez dela uma pessoa importante na história de Israel, porque o rei mais importante de Israel chama-se Rei Davi, e essa mulher é a avó dele, tornou-se vó do Rei Davi. Ela não era nem para ser contada na história do povo de Israel, porque ela não pertencia ao povo de Deus, não pertencia ao povo de Israel, mas a decisão mudou a vida dela para sempre. Depois elas voltaram ali para Israel, aí ela foi trabalhar até catando numa colheita, catando espigas de milho, não sei se era milho ou se era outra coisa, e foi atrás catando. De repente, poderia ser trigo também. Aí quando naquele trabalho que ela foi fazendo, o cidadão lá chamado Boaz, que era dono daquela plantação, se interessou por ela, casou com essa mulher, e daí começa a geração de Davi. E depois você lê depois Mateus capítulo 1, versículo 5, quando está falando da genealogia de Jesus, está novamente mencionando Ruth. Quer dizer, a Ruth passou a fazer parte daquilo que seria a família real de Israel. Olha que coisa grande. Mas por quê? Uma escolha certa. Uma escolha errada pode levar você a sofrer fortes consequências. Uma escolha certa que leva à vitória. Amém, Jesus? Essa é a palavra que eu tinha para você nessa noite. Que Deus abençoe e você faça sempre a escolha certa.